Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física do terceiro ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos para a nossa aula. Roteiro da aula de hoje. Nós temos o conteúdo Lei de Ohm, material, vídeo, livro didático, página 88, atividades, leitura do livro, assistir o vídeo, e eu deixei alguns exemplos lá no Google Sala de Aula, ok? Hoje nós vamos estar vendo a lei de Ohm. Na aula passada eu pedi que vocês dessem uma lida no conteúdo, vissem lá quais são os principais elementos de um circuito elétrico, né, que é o gerador, que o gerador normalmente ele é utilizado para manter a diferença de potencial, né, a DDP, entre dois pontos do circuito. Vocês viram que era um resistor. E hoje a gente vai entender como surgiu a lei de Ohm e como ela é utilizada para determinar a resistência de um circuito elétrico, ok? Vamos ver aqui. Os resistores que vocês já viram, eles oferecem certa dificuldade à passagem da corrente elétrica, que denominamos resistência elétrica R. Que a resistência vai ser a dificuldade que os resistores oferecem para a passagem da corrente elétrica. Vocês viram lá que resistor é qualquer elemento que dentro de um circuito elétrico vai oferecer uma resistência à passagem dos elétrons. Por exemplo, uma residência, ela é um circuito elétrico. Cada lâmpada que existe na residência, ela vai funcionar como um resistor, ok? O cientista alemão Georg Simon Ohm determinou uma relação entre a corrente elétrica que percorre um condutor e a tensão a qual é submetida. A tensão nada mais é do que a diferença de potencial ou DDP. Observe que esse cientista aqui, através de seus estudos, foi ele que criou a lei de Ohm, denominada dessa forma por causa do seu sobrenome. Vamos conhecer aqui como é a nossa fórmula, ou a nossa lei de Ohm. Eu tenho R é igual a U sobre I, ou seja, R é igual a U dividido por I. O que é o R? É a resistência elétrica. Essa resistência ela é dada em quê? Em ohms, que é representado por esse símbolozinho aqui, que parece uma ferradura. U. O valor de U vai ser o que? A diferença de potencial, a nossa DDP. Ela é dada em volts e representada pela letra V. O valor de I é a intensidade da corrente elétrica que a gente estudou em conteúdos passados. Ele é dado em amperes, representado pela letra A, ok? Vamos ver aqui os exemplos. O exemplo 1, ele diz o seguinte: um resistor, quando submetido a uma diferença de potencial DDP, U é igual a 60 volts. Primeira informação que ele nos deu, o valor da DDP. É atravessado por uma corrente elétrica e é igual a 2 amperes. Observe, eu sei o valor da DDP e o valor da corrente elétrica. A questão pede para mim determinar a resistência elétrica. Vamos retirar os dados da questão. O valor do R é o que nós vamos procurar, a resistência. O valor da DDPU, 60 volts, a questão me disse. E o valor da corrente elétrica aí é 2 amperes. Pela lei de Ohm, nós temos R é igual a U sobre I. Substituindo, R vai ser igual. Qual é o valor de U?
60 dividido por i, que é quem? É 2. Simples demais, ó. Qual vai ser o valor de R? 60 dividido por 2, eu tenho 30. Logo, a resistência desse circuito ou desse resistor é 30 ohms. Observem que é um exemplo bem simples e bem fácil. Apenas dividir 60 por 2, ok? Encontrei a resistência. Resolvemos assim o exemplo 1. Vamos ver aqui o exemplo 2. O que é que ele nos diz? Um resistor de 100 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Qual a diferença de potencial entre os terminais desse resistor? Observem o seguinte, ó. O resistor ele é 100 ohms. O que é dado em ohms? É a resistência. Ele é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. 2 amperes é a corrente elétrica, é quem? É o I. Pergunta, qual a diferença de potencial? Qual é a letra que representa a DDP na nossa fórmula? É o U, ok? Observem que agora ele está pedindo a DDP. Vamos utilizar a lei de Ohm para determinar a DDP. Tirando os dados da questão, a DDP eu não sei. A resistência, a questão me diz que é 100 ohms, está aqui. E a intensidade da corrente elétrica é novamente 2 amperes. A questão também me disse aqui. Pela fórmula eu tenho R é igual a U sobre I. Quem é o valor do R? 100 é igual. U nós não sabemos. Quem é o valor do I? É 2. Como eu tenho igualdade entre duas razões, eu multiplico o meio pelos extremos. U vezes 1, que está subentendido, é o próprio U. 100 vezes 2 é 200. Logo, a DDP desse resistor, ou desses terminais do circuito elétrico, é 200 volts. Observem que eu posso utilizar a lei de Ohm tanto para calcular a resistência quanto para calcular a DDP, a diferença de potencial. Nossa aula de hoje era exatamente para isso, para nós entendermos como fazer o cálculo da resistência elétrica ou da diferença de potencial, utilizando quem? A lei de Ohm, que a gente acabou de resolver 2 exemplos. Se restar alguma dúvida, assista o vídeo novamente, mande perguntas. O importante é que vocês consigam entender esse cálculo, esse pequeno cálculo que é, na verdade, bem simples, não é isso? Estou deixando lá no Google Sala de Aula a nossa atividade, que são apenas 2 exemplos parecidos com esse que eu acabei de resolver. Entrem lá, vejam o arquivo e sigam as instruções, ok? Por hoje era só isso. Bons estudos e até a próxima.